irmãos. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Eu gosto sempre de perguntar, quantos estão felizes com Cristo? Dá um glória aí bem lindo para Ele. Bom né, estarmos felizes com o Senhor, felizes com Cristo. E quando a gente pergunta quem está feliz com Cristo, nós não estamos falando se estamos felizes no dia a dia. É a alegria de estar com Cristo, que é a que faz toda a diferença. Amém? Mas desde já eu convido a igreja do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem sabe o significado da palavra Natal? Se você sabe, não fica com vergonha não, viu? Eu pergunto, qual é o dia do seu Natal? Qual é o dia do seu Natal? Do seu, que eu estou perguntando. Natal significa nascimento. E é por isso que estamos aqui reunidos hoje, porque acreditamos que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Não foi nem 24, é 25, que é a data, 24 é a véspera. Mas para que esse mito que se transformou em uma festa cristã, né? A verdade é que nós não sabemos exatamente o dia que Jesus nasceu. É simplesmente uma data estipulada pelo homem para que seja festejado. Então eu quero que você diga para o seu irmão, Jesus tem que ser festejado todos os dias. Porque nós não sabemos exatamente o dia que ele nasceu, mas sabemos que ele nasceu. Isso sabemos. Então todo dia é dia de festejarmos e dar graças ao nome santo do Senhor. Todos os dias, aí as pessoas pegam no Natal, se reúnem, né? Com aquela mansidão, é o dia que escolhe para pedir perdão, é o dia que escolhe para ter comunhão. Isso tem que ser feito todos os dias. Não um único, não uma vez no final do ano, não. Porque nós não sabemos o dia e temos que celebrar todos os dias essa data memorável. O surgimento do Natal aconteceu por volta de 355, depois de Cristo, instituído pela Igreja Católica, como uma maneira de chamar a atenção de um povo pagão que fazia uma festividade todo final de ano, que era essa Saturninária. Era uma festa onde reunia muitas pessoas de diversas, que não tinha uma religião fixa. E ali fazia aquela festa durante do período de 17 a 25 de dezembro. E por que eles faziam essa festa? Era uma homenagem ao Deus Sol, que eles se juntavam e cada um festejava da sua maneira, do seu jeito. Mas eram todos reunidos. Vamos dizer que era como se fosse um carnaval, né? Onde todo o povo, todas as tribos se juntavam, mas não tinha uma religião fixa. E ali eles se juntavam. E o cristianismo estava chegando, estava se expandindo, e a igreja agora olhou, a igreja católica viu e achou que deveria agora arrumar um meio de chamar a atenção daqueles pagãos para que eles se voltassem para o cristianismo e conhecessem a Jesus. Então, já que eles adoravam, tiravam um tempo de festa, onde se reunia muita gente para poder festejarem a transição que era do inverno para o verão, do verão para o inverno, assim eles disseram, vamos dizer que Jesus nasceu dia 25. Porque nós sabemos que já que viemos de lá, sabemos que os católicos necessitam de algo para adorar. Né? Assim como tinha as indulgências, assim como alguns cristãos também acreditam que para adorar precisa ter algo que se apegue. Mas eu vou te dizer essa noite, só se apegue pelo feito na cruz do Calvário, e esse é de todos os dias para serem festejados. Aí muitas das vezes a gente não se atenta. Aí o que aconteceu com isso? Dentro disso aí nasceu a árvore, a estrela, tudo tem seu simbolismo, e todos veem, por quê? Como os pagãos
e nós sabemos que a própria Bíblia fala e dá um valor muito grande à árvore, ela intitula a árvore como renascimento. Até o próprio Jó vai dizer que a árvore ela tem mais valor do que o homem, porque a árvore, quando a sua raiz está seca, ao cheiro das águas ela volta a brotar. É ele dizendo, até a árvore renasce, mas o homem só morre uma única vez. Então, o que foi que ele disse? Para poder trazer um simbolismo de como Jesus ressuscitou, a árvore veio junto, representando vida. A árvore representa vida. A estrela nós já sabemos, porque Jesus nasceu verdadeiramente e os 3 reis magos foram guiados por uma estrela. E essa estrela que é colocada na cabeça da árvore, ela tem um verdadeiro segredo de guia. Jesus é aquele que guia para a vida, ele é a luz do mundo, ele é o que alumia, ele é o que clareia. Aí agora vem a parte do Papai Noel. Aonde é que o Papai Noel entra no nascimento de Cristo? Quem sabe? Em lugar nenhum, né, irmãos? E nós, às vezes, nós não nos atentamos para isso e muitas vezes até ensinamos errado os nossos filhos. Papai Noel surgiu porque, como era festa e havia um papa chamado Nicolau ou Nicodemos, alguns chamam de Nicolau, outros conhecem por Nicodemos, porque os 2 nomes têm o mesmo significado no grego, sendo que um é apelido, é o diminutivo do outro. E esse papa, ele era muito bom, e ele fazia muita caridade. E quando chegava nessa época, ele abençoava as pessoas com presentes. Então, por isso surgiu o Papai Noel. Os presentes surgiu por quê, irmã Jussara? Porque quando Jesus ele foi visitado pelos reis magos, tem fundamento, ele levou os presentes. Aí então tem verdades e mitos. E é por isso que assim como a palavra do Senhor diz lá em Ageu, coloca tudo no saquetel, no saco, peneira, e só fica com o que é bom, que é o nascimento de Cristo, e isso é verdade. Que Ele é a luz do mundo, isso é verdade. Aleluia. Que Ele veio como guia, isso é verdade. Agora o resto passa. Amém? Que a bondade tem que estar presente, e isso a gente aproveita, porque assim como Nicodemos, temos que ter um coração bondoso. Mas isso não é só uma vez na vida, é sempre. Então o Natal é isso que simboliza e que significa nascimento, mas não quer dizer que seja. Aí se você me perguntar, mas irmã Jussara, com que base a senhora pode me dizer isso? Lendo o texto. Porque quando nós vamos ver os países da Ásia, eles só têm duas estações, verão ou inverno. Agora aqui para nós, quando é verão, lá é inverno. Então, e o inverno a gente vê que Papai Noel, ele vem de quê? Trenó, no meio do gelo, todo vestido, a caráter de inverno. Quando lemos o nascimento de Jesus, não podia ser inverno naquele tempo. Por que chama atenção? Porque a palavra do Senhor deixa bem claro que quando Jesus nasce, havia 3 pastores e o céu estava o quê? No inverno não tem estrela. Primeira observação. Segunda observação, se fosse inverno, tivesse tudo gelado, a palavra do Senhor diz que Maria e José desceu para Belém porque estava havendo um censo. Se estava havendo um censo, tinha muita gente indo para aquele lugar. As estalagens, a hospedaria estava cheia e não tinha lugar para eles. No inverno as pessoas ficam no seu reduto, mais recolhida, não saem de casa porque neva. Aí agora diz que estava cheia. Mais um motivo para sabermos que era verão, que diz que quando eles não achou lugar na hospedagem, eles simplesmente foram para estribaria. Estribaria é onde ficam os animais. Se estivesse fazendo frio, os animais estariam lá dentro. Se estava vazia, era porque não tinha gelo. Então é uma questão da gente ler e viajar no texto, entrar e poder ver que verdadeiramente não tem como Jesus ter nascido no inverno. Ele nasceu em verão. Amém? Mas vamos abrir a nossa Bíblia para esclarecimento, porque ainda tem muito cristão que ainda crê desse jeito. Mas é errado festejar, irmã Jussara? Não, festeje Jesus todos os dias. Festeja Ele todos os dias, porque nós não sabemos os dias. E quer ver outra coisa interessante? Quem é aqui mais ou menos da minha idade sabe
e quem é do interior, que antigamente havia uma dificuldade muito grande de se registrar. Não era assim? Não era como os dias de hoje, que nasce, já vai no cartório e já registra. E eu digo por experiência própria. E muitas das vezes quem tinha seus filhos, ia tendo os filhos acumulando. Quando chegava um determinado tempo, juntava e ia todo mundo para uma cidade onde tinha um cartório para registrar. E ali começava, gente, porque tinha uns mais velhos, uns mais novos, mas os pais erravam as datas. Aí um nascia, dava 2 anos a menos, 3 anos a menos. Tem muita gente que a idade não bate, porque os pais erraram lá atrás. E quem é mais velho sabe que isso acontecia. Não é? Olha, nós tem também aqueles que podem ter mais, podem ter menos idade, porque era assim que acontecia no interior. As datas não batiam, as datas não se cruzavam. Então, para tudo existe uma justificativa. Amém? É só para a gente esclarecer que o cristão, ele está festejando uma festa da qual, de qualquer maneira, nos faz acreditar em uma mentira e que se a gente não podemos idolatrar, porque nós sabemos que não bate com o que a palavra do Senhor diz. A Bíblia de maneira nenhuma diz que Jesus nasceu no dia 25. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, você não vai encontrar uma data da qual ele nasceu. A gente só sabe que ele nasceu. Ele nasceu. Amém? Mas eu convido a igreja do Senhor a abrir as Bíblias no livro de Isaías, capítulo 9. Todos encontraram? Nós vamos ler primeiro um versículo no capítulo 7, que está no versículo de número 14. Depois nós vamos para o 9. Nós vamos ler o 2, o 4, o 6, até o 7. Amém? Vai ficar assim a leitura. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na escuridão da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. O 6 adiante vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará. O zelo do Senhor dos Exércitos fará. Agora olha para seu irmão e diga assim: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso que você tanto precisa. Amém, igreja? Amém, igreja? Quantos já louvaram aqui esta noite, aleluia, declarando que tem um Deus que cuida, que tem um Deus fiel, um Deus que vela com a sua promessa para cumprir. E quando você louvou, você creu? Amém? Amém? Vamos viajar um pouquinho. Estamos diante de uma passagem bastante conhecida que se refere ao nascimento do Senhor. Alguns estudiosos também se referem a essa passagem como o nascimento do rei Ezequias, que eu preguei aqui quarta-feira passada, aonde havia uma promessa sobre a vida daquele rei. E alguns dizem, porque quando nós vamos ler o capítulo 7 do livro de Isaías, nós vamos ver o próprio Senhor conversando com Acais, com o rei Acais.
E o Senhor chega para Acais e diz assim a Acais: Acais, eu serei o Deus que farei acontecer, e faz uma promessa para ele. Só acontece quando chega, o Senhor diz assim: olha, Acais, pede a mim um sinal, porque eu lhe darei e lhe mostrarei. Acais aí tem medo, eu estou resumindo o capítulo 7, e diz assim: eu não tentarei o Senhor, meu Deus, por medo de pedir um sinal. Mas Deus, aleluia, Ele se garante naquilo que Ele fala, porque a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele chega agora no capítulo 14 e diz: pois bem, eu mesmo te direi, e eu mesmo darei um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E esse menino, ele será grande, ele será poderoso, ele será tremendo. Essa profecia o Senhor estava falando para ele em relação ao próprio Senhor Jesus Cristo. Era para o rei Acais naquele tempo, porque nós vamos ver que o próprio Deus escolhe o rei Ezequias. E quando nós vamos ler a história de Ezequias, nós vemos que Ezequias foi o homem que restaurou o altar do Senhor depois do seu próprio pai profanar o altar. Israel e Judá estavam ali contaminados, e foi ele que restaurou a adoração e o culto ao Senhor. Diga assim: restauração de adoração e de culto. Restaurou a adoração e o culto ao Senhor. Daí em diante dá uma sucessão, aleluia, de acontecimentos para que a promessa do Senhor continue se cumprindo. Porque esta promessa que foi feita sobre a vida de Ezequias vai permanecer dentro da casa de Davi. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. A promessa que Deus fez, ela não sai de dentro da sua casa. De geração em geração, ela permanecerá dentro da sua casa. A promessa é tua e ninguém toma. A palavra do Senhor diz, porque Deus precisava de um coração limpo, um coração puro. O coração do rei Acais já estava contaminado. Ezequias agora, porque nós vamos ler e vamos ver, que quando Ezequias fica doente, e ele ali diz para o Senhor que ele andou temente a Deus, porque já havia uma escolha. Tem escolhido aqui essa noite? Tem escolhido aqui essa noite? Aleluia, se você é um escolhido, ainda que você passe por adversidade, você é adorador por excelência do Pai. Ezequias estava ali passando por um processo, e a Bíblia diz que ele andava em retidão a Deus. Ele era um homem que, embora o seu pai tivesse transgredido, embora seu pai tivesse se desviado, acredito eu, a Bíblia não diz, mas ele tomou a posição de servir e de adorar a Deus. Chega o tempo que ele pega uma enfermidade. Alguns dizem, a Bíblia diz úlcera, alguns estudiosos dizem que foi um câncer, e ele agora está cometido dessa enfermidade para a morte. E Deus manda um aviso através de Isaías, que vá até Ezequias e diga para ele que ele colocasse a casa dele em ordem, porque ele morreria. A palavra do Senhor então diz que ele vira para a parede, ele ora a Deus e fala para o Senhor que ele tinha andado em retidão para com Deus, e que Deus agora avalia a oração dele, manda Isaías voltar e aí dizer para ele que acrescentaria mais 15 anos de vida para ele. Mas por que 15 anos de vida? Porque Deus tinha uma promessa sobre a vida do rei Ezequias. Era Ezequias que ia fazer a obra de restauração. A palavra deixa bem clara que quando o Senhor faz a promessa a Ezequias, ele fala: príncipe do meu povo. Ezequias ainda não era rei, ele era príncipe, porque o seu pai ainda reinava. Mas ele ia vir a ser o rei. Ele ia ser o sucessor do seu pai. E quando ele fosse o sucessor do seu pai, Deus já sabia o que estava no coração de Isaías. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, de Ezequias. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Deus é o Deus que sonda e conhece o teu coração nesta noite. Ele sabe qual é o desejo, ele sabe qual é o firmamento que ele tem para contigo, e sabe até onde você pode andar com ele. O Senhor agora escolhe aquele homem, porque precisava de um renovo,
precisava que a casa do Senhor fosse restaurada, porque Deus precisava dar continuidade à promessa. A Bíblia agora vai dizer que o tempo segue. E a Bíblia diz que o povo agora, porque nós não somos perfeitos, somos falhos, mais uma vez há uma transgressão. Ezequias, ele se deixa levar, né, pelo egoísmo, ele se torna uma pessoa, né, exaltada. E ele abre as portas da sua casa e deixa que o rei da Babilônia venha visitá-lo e ver as coisas que ele tem. Por causa desse feito, o Senhor agora dá um castigo e permite ele cair nas mãos do rei da Babilônia. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas para que a gente possa compreender o nascimento de Jesus, faz necessário eu explicar. A Bíblia diz que quando ele cai, fica 70 anos em cativeiro. E é no cativeiro que Deus começa mais uma vez a fazer as alianças e renovar promessas. Eu não sei qual é o cativeiro que você está nesta noite, mas deixa eu te dizer. No cativeiro que você se encontra, Deus ainda renova promessa para você nesta noite. Deus ainda é o Deus que diz que não desiste daquilo que Ele promete. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo de número 12, na genealogia de Jesus, o rei Ezequias aparece lá. E quando ele aparece lá, diz assim: e gerou no cativeiro babilônico. E ali por que aparece lá? Porque havia uma promessa que ele nasceria. E quando ele nasce, a palavra do Senhor, Mateus vai dizer assim: para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta Isaías. Qual a finalidade da promessa? De Jesus nos resgatar, nos libertar e nos trazer salvação. Como um plano perfeito da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. Você está aqui porque você fez parte do plano de salvação do Senhor. Você está aqui porque você, aleluia, porque Deus olhou e disse assim: agora eu envio o meu filho. Como? Aleluia. Aí ele diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz, porque quebraste o jugo que pesava sobre ele e a vara que feria seu ombro. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há mais para nós que estamos em... Porque nós estávamos condenados pelos nossos pecados. Estávamos cegos nas trevas e o Senhor nos alcançou. Através do poder de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, como plano de salvação, é que nós estamos aqui. Se fazia necessário, com a finalidade de estabelecer o seu reino naquele que nele crê. Diga assim: eu faço parte do grande reino. Você faz parte desse reino. Aí a palavra do Senhor vai dizer que além de nos dar salvação através do seu sacrifício, foi por mim e foi por você. Foi louvado aqui que foi por morte de cruz, um preço pago. Nossa diaconisa Sueli falando que se fazia necessário. Mas muitas das vezes nós não levamos em conta esse sacrifício tão grande feito por nós. Porque foi por nós que ele passou. A palavra do Senhor diz que ele era para ser príncipe. Ele era simplesmente para levar as nossas trevas e nos trazer das trevas para a luz. Mas havia muito pecado, havia perdição, porque já estávamos entregues. E ele agora se faz carne, igual a mim, igual a você, cheio de sentimentos e emoções, igual a mim e igual a você. Cheio da nossa natureza, que aqui tem pessoas de todo tipo de natureza, maleáveis aos altivos, tem os mansos. E ele se passou por tudo isso para que pudesse advogar a nossa causa e ser advogado justo e fiel para nossas vidas.
uma vitória que ele, só ele, poderia conquistar, como príncipe da paz e como o Senhor dos senhores. A palavra do Senhor vai dizer, nos dá salvação através do seu sacrifício. Lucas capítulo 2, versículo 11. É que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hebreus diz assim, tornando-se sacrifício. E uma coisa que me chama a atenção, que para que o plano do Senhor se cumprisse, não foi fácil. Porque quando nós vamos ler o nascimento de Jesus, nós vamos ver que houve adversidades e houve levantes. Para que isso não se cumprisse, para que nós não estivéssemos aqui, também Jesus teve que passar por diversas dificuldades. E desde pequeno. A Bíblia diz que quando ele nasce, Herodes fica sabendo que no príncipe tinha nascido através dos 13 reis magos. E a palavra diz que por volta do que Herodes falou, ele dá uma ordem para que ele voltasse e matasse todas as crianças de 2 anos abaixo. Mas diga assim, toda arma forjada contra ti não prevalecerá. Não prevalecerá. E todos que levantarem contra ti, em juízo, se condenará. Observe o que você está dizendo, observe o que aconteceu. Ele tinha um plano para matar, mas Deus tinha plano de salvar. Deus tinha plano de fazer acontecer. Então não é o que o homem quer, mas é o que Deus quer que vai prevalecer na vida do crente. Você tem plano de Deus aqui esta noite? Se você tem plano, você vai viver os planos de Deus para a sua vida. Ele armou. Desce, manda matar todos. Só que quando ele chegou, Deus já tinha enviado o quê? Ordem aos anjos ao seu respeito. Deus é livramento na vida de crente. Deus ainda é livramento na vida daqueles que Deus tem projeto. Aí ele diz, desperta José, te levanta e vai embora, porque vem armação por aí. A Bíblia vai dizer que tinha que se cumprir o que a palavra do Senhor deixou escrita em Jeremias. Raquel chorando pelos seus filhos. Ei, deixa eu te dizer, existe filhos de Raquel e existe filho de Lia. Nós somos filhos da geração eleita por Deus para herdar o reino dos céus. Não morreremos assim fácil não. Só morreremos no dia que Deus determinar. É aqui recado para crente aqui nesta noite. Ainda que o médico diga que é o contrário, quem estabelece é Deus a tua vida. Não se deixe levar pelo que as coisas estão dizendo, não, porque eu sirvo um Deus do impossível, um Deus que confunde medicina, um Deus que confunde diagnóstico, um Deus que faz transfusão de sangue. Quantos que aqui nesta noite? Nós cremos nesse Deus que morreu na cruz do Calvário e diz assim, em Isaías 53, levei sobre mim as tuas dores e sobre as minhas pisaduras, tu foi o quê? Sarado. Esse é o Deus de promessa, esse é o Deus que faz ainda na terra, esse é o Jesus que estamos comemorando aqui nesta noite, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, ele será conselheiro. Conselheiro. Quer ter uma vida de salvação? Ouça os conselhos do Senhor. Lucas capítulo 6. Eu gosto de ler muito, porque é um capítulo de aconselhamentos tremendo para a vida do crente. E Jesus nos dá uma receita ali tremenda, para que sejamos verdadeiramente servos e filhos igual a Ele. Quer? Leia ali o capítulo 6 de Lucas. Conselhos tremendos. Se ainda não bastar, eu te digo, fica no monte das bem-aventuranças. É outro conselho que Ele nos dá, porque Ele é conselheiro. É outro Deus que nos ensina como viver e como estar no dia a dia diante dEle.
Muitas das vezes queremos tomar decisões precipitadas de nós mesmos e não consultamos aquele que tem o conselho certo para dar. A palavra do Senhor, naquele louvor que diz, eu sou o teu pai, ele diz que ele é o único que não nos deixa. E ele é aquele que tem o conselho certo para nos dar. Se você estiver esperando, precisando de uma direção nesta noite, eu te digo, nas tuas orações, deixa Deus direcionar e te entrega totalmente, porque Ele tem resposta para você. E o que Ele lhe diz é verdadeiro e certo, não tem como dar errado. Aleluia! Ele tornou-se a nossa semelhança em carne, sendo assim em sentimento. João capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer, e no princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne. Filipenses capítulo 2, capítulo 2, versículo do 7 ao 11, diz que Jesus, como ser humano, esvaziou-se de si mesmo, se humilhando e sendo obediente até a morte de cruz. E por isso ele foi exaltado por Deus, para que através disso todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor e glorifique a Deus através desse feito. Todo joelho. Ele diz que ele não veio para um só, mas ele veio para todos aqueles que nele crê. Independente de qualquer coisa, ele é um Deus forte. E ele sendo Deus forte, e nós sendo dele, aleluia, como ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. Nada diante de nós, como eu falo mais uma vez, é impossível, não por nós, mas porque servimos a um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que diz e deixa registrado na sua palavra, que Ele tem poder sobre céus e terra, sobre a água, sobre a vida e sobre a morte, aleluia. Ele é o Deus que tem poder, e Ele deixa registrado na sua palavra que a enfermidade, Ele tem poder. Na opressão, Ele tem poder, porque Ele liberta aqueles que estão presos, oprimidos e cativos. Muitas das vezes, nós não fazemos o uso adequado do Deus que servimos. Se tem alguém que está com a mente presa em tristeza, depressão nesta noite, eu declaro a falência desse mal na tua vida, porque tu serve a um Deus de vida, a um Deus de renovo e restauração, aleluia, a um Deus de alegria, um Deus que restaura a vida, aleluia, as vistas daqueles que estão cegos. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que com isso Ele se tornou libertador, aleluia. E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Mas quantos que estão vivendo ainda presos dentro das trevas? Quantos que ainda acreditam que as trevas têm poder sobre suas vidas? Eu declaro nesta noite esta falência, porque as trevas já foram dissipadas e dentro de você reina a luz e não trevas. Você não é mais filho das trevas. Ele lhe tirou do reino das trevas e lhe trouxe para a luz. Ainda que essa luz esteja fraca, mas tem a luz dentro de você. Só precisa você fazer ela voltar a resplandecer. A palavra do Senhor diz na sua palavra que não se pode acender uma luz e se colocar ela embaixo de uma cama, mas antes a gente coloca ela no velador, para que haja e ilumine todos que estão à sua volta. Se essa luz dentro de você estiver apagada,
Peça ao Espírito Santo de Deus que te acenda nesta noite. Assim como a luz que botamos no topo da árvore. Aleluia. Que simboliza o guia, que simboliza a vida. Que o Senhor possa fazer essa luz voltar a resplandecer dentro de você como outrora. Porque as trevas não podem permanecer dentro de você. Ô irmã Jussara, quando é que estamos em trevas? Tem pessoas que estão na escuridão e nem percebem que estão na escuridão. Porque a escuridão, ela tapa a visão. A escuridão faz com que você não veja as coisas que estão à sua frente. Não perceba, não sinta. Às vezes o perigo, às vezes uma presença. E Ele está dizendo que Ele está 24 horas ao teu lado. Ele já disse aqui nessa noite que Ele não te abandona e não te deixa. Que Ele está todo o tempo contigo. A escuridão, muitas das vezes, não é quando nós estamos fazendo algo errado. É quando deixamos de sentir que o Senhor está conosco. E Ele está nesta noite como forte, como grande aqui no meio de nós. Dizendo, não te deixarei, não te desampararei. Estarei contigo. Aleluia. Só sinta o meu toque. Só perceba que sou eu. Aleluia. Porque é isso que Ele quer nesta noite. A palavra do Senhor vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Aleluia, até o 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu não lembro quem foi que falou aqui essa noite, mas alguém falou que ainda que você tenha pecado, você não se sinta excluído da presença do Senhor, porque a misericórdia dele é na nossa vida. Aí eu te digo mais. Natal, a gente tem como uma época de reflexão, não é? A gente vai começar a colocar uma semana aí para pensar em tudo que fizemos, deixamos de fazer, para refazer planos, projetos para o novo ano. Mas eu digo sempre, para Deus não existe final de ano não, o tempo de Deus é contínuo, viu igreja? Eu digo sempre isso, mas nós fazemos isso, uma reflexão, e nessa reflexão, talvez essa noite você se sinta tão culpado, ou até ache que não é digno, mas eu te digo uma coisa, se você se arrepender, largar, você volta para a posição de filho amado do Senhor, aleluia, e herdeiro das bênçãos de Deus. Ele não vai abrir mão de você. A palavra do Senhor vai dizer: o que não pode é permanecer em trevas, o que não pode é permanecer em pecado, o que não pode é deixar que a maneira como você está pensando, lhe afaste do Senhor. Hebreus capítulo de número 9, versículo 28 e 10. Ele diz assim: se tornou sacrifício vivo. Todos nós conhecemos a passagem de Hebreus, aonde o Senhor se tornou sacrifício vivo. Se tornou, a palavra do Senhor diz, advogado. Olha para teu irmão e diz: nenhuma condenação há contra mim, e ninguém pode me culpar, porque tem alguém que advoga a minha causa. Você sabia disso? Não sou eu que digo, é o próprio Senhor. Que nós não devemos julgar o nosso irmão, independente do que ele faça, porque nós não somos juiz nem advogado. E se tem alguém que é advogado, nem o próprio Jesus ele julga. Porque ele diz na sua palavra: eu a ninguém julgo. Só quem julga é o Pai. Ele, pelo contrário, por ele ter vindo em carne, por ele ter passado por tudo o que passamos,
por Ele conhecer a natureza de cada um que está aqui, fraquezas e fortalezas, Ele diz que Ele é aquele que intercede diante de Deus, diante das nossas fraquezas. Lá Ele nos justifica, porque é Ele que chega diante do Pai, falando: Pai, como é teu nome, amado? Felipe, Senhor. Ele errou nisso, mas o Senhor, aí Ele vai chegar lá e vai dizer com o jeitinho dele, porque Ele conhece as fraquezas de Felipe. Por que Ele conhece? Porque Ele veio em carne e se tornou imagem e semelhança do Pai, vivendo tudo aquilo que Ele precisava para poder ser o advogado, aleluia, que encontramos lá em Romanos capítulo 8, quando o próprio Senhor, quando Ele mesmo diz que tem alguém que advoga a nossa causa e intercede por nós. Nós não devemos condenar ninguém, irmãos. Vamos parar com isso, porque diante de Deus, naquele grande dia, aquele que condena será condenado, porque você não é juiz nem advogado de ninguém. Mas quando vê um erro, ora, pede a Deus, aleluia, que transforme, que liberte, que molde, que mude aquela situação, porque Jesus diz assim, e assim que Ele nos ensina: se tem alguém fraco entre vocês, ore por ele e não condene. Esse é o que nós devemos fazer e é o ensinamento daquele que estamos festejando hoje. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer no 7: Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor. Aquilo que você precisa, Jesus está levando nesta noite. A palavra diz que Ele intercede por nós, e por nós não sabermos pedir, Ele pede ao Senhor do jeitinho que precisamos. Eu quero dizer algo para você essa noite. Ele diz assim, ó: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Quando juízo e justiça estão juntos, as coisas certas acontecem. E eu vou liberar para a igreja nessa noite uma palavra. Eu não sei o que precisa ser retificado na tua vida. Eu não sei o que é que precisa ser consertado dentro da tua família. Eu não sei o que precisa ser consertado dentro da tua casa, da tua vida social. Mas tem um Deus de justiça. Tem um Deus, aleluia, que está aqui essa noite como grande. Que Ele é o Deus que retifica e coloca tudo no seu devido lugar. O Deus de paz. O Deus da aliança, que era desde a antiguidade. Haverá sim resposta da parte de Deus. O Deus de justiça. Ele diz ainda na sua palavra: o príncipe da paz. Invoca
Invoca aquele que pode levar a paz para dentro do teu lar. Invoca aquele que está dizendo: eu vou, eu entro, eu bato na porta. Se tu abrir, eu entro e faço morada nesta noite, porque eu sou Deus, hein? Deus grande, aleluia. Sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar, mediante o juízo, a justiça, desde agora e para sempre. Há uma aliança que não vai morrer, ainda que esteja no mundo. Deus diz: eu busco, eu restauro, aleluia, não está perdido, é até 1000 gerações. Aleluia, glória a Deus. A promessa, a Bíblia diz que após o exílio foram 400 anos de silêncio na terra. A promessa foi feita através de Isaías, que o Messias nasceria, o rebento, o redentor, aquele que governaria. A Bíblia diz que depois da profecia, depois do cativeiro, houve um grande silêncio na terra. Deus se calou. Deus não falava mais com o seu povo. Aleluia. O tempo passa. Quando dá 400 anos de silêncio, sem o homem mais ouvir a voz de Deus. É por isso que eu digo: o tempo para o homem passa, mas para Deus é contínuo. Aquilo que Deus promete, Ele não volta atrás. Ele diz na sua palavra em Deuteronômio que Ele guarda a aliança dEle por 1000 gerações. E Ele é Deus que cumpre. Quando vamos chegar na genealogia de Jesus, está lá: e passou 14 gerações. Ei, pode passar 1000, se Ele disse que é na 1000, Ele faz, porque Ele é Deus. Aí 300 anos, o povo esqueceu. Aí Ele diz assim: agora eu vou cumprir. Aí manda João Batista: prepara o caminho, igreja. Prepara o caminho, igreja. Aí envia João Batista, e a promessa limpa tudo, e com a promessa começa a se cumprir. 300, 400 anos depois. Sabe por quê? Ele não é Deus para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. E Ele te trouxe para te dizer: está de pé, está de pé, está de pé, está de pé, porque eu morri para te dar vitória. Aleluia. Eu nasci para cumprir o plano na tua vida. Eu convido a igreja do Senhor de pés para dançar. Adora porque tu faz parte da promessa. Adora porque tu faz parte da promessa. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou o nosso Senhor e Salvador Jesus e quer aceitar essa noite? Tem alguém nesta noite que está afastado dos caminhos do Senhor e quer refazer a aliança? Se tiver, vem à frente em nome do Senhor Jesus. Se não, aí mesmo no teu lugarzinho, vamos adorar, vamos bendizer, aleluia, a esse Deus que tudo pode e tudo faz. Coloca a mão no teu coração nesta noite, aleluia. Saia daqui dizendo para o Senhor: eu te louvarei, Senhor, todos os dias da minha vida, porque a cada dia sou grata pelo teu nascimento. Esperando para dançar, Yeshua. Adoro, igreja. Yeshua. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Pai amado, Pai santo, entramos na tua presença nesta noite, Pai. Não como religiosos, Pai querido, porque não somos religiosos, Pai. Somos uma igreja que te adora, Senhor glorioso, e somos gratos, Senhor da glória, pelo nascimento do teu único filho, Pai, em carne, Pai querido, para que pudesse interceder, Senhor, e ser mediador entre nós e ti, Pai. Somos gratos, Pai querido, por causa do sacrifício vivo que ele fez, Pai, para que hoje estivéssemos aqui dizendo o quanto ele é digno de honra, o quanto ele é digno de glória, o quanto ele é digno de ser louvado, exaltado e adorado, Pai. Deus, nós não escolhemos só um dia para adorar e bendizer, Pai, mas que todos os dias possamos, Senhor, agradecer, Senhor, pelo nascimento do teu filho, Senhor da glória. Pai, obrigado, Senhor, porque, meu Pai amado, foi um sacrifício, e hoje eu sei, Deus, que tu se alegra com a tua igreja. Espírito Santo, aquele que estão com as chamas apagadas, que tu venhas acender desta noite, que sejamos, Pai querido, em nome do teu filho amado, Senhor da glória, cheios do Santo Espírito, Pai. Sejamos, Pai amado, como tocha, como estrela, Pai. Guia, meu Pai amado, que guiava os outros, Pai. É isso que eu peço a ti e agradeço em nome de Jesus.